Olá, caro seguidor do Saber Enem, quimicafísica.com.br. Seja bem-vindo à nossa videoaula de Lei da Velocidade. Eu fiz ela especialmente para te ajudar a você entender o que é a Lei de Velocidade e como é que ela é cobrada no Enem e nos vestibulares. Eu vou te ensinar um método passo a passo em que, seguindo esses passos, você vai conseguir resolver toda e qualquer questão de Lei de Velocidade. Então fica comigo que nós vamos resolver juntos no meu computador. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente está começando agora mesmo a resolver a nossa questão de lei de velocidade. Certo? Então, primeiramente, eu trago a primeira questão que a gente vai discutir. Essa primeira questão ela fala o seguinte: uma das reações que pode ocorrer no ar poluído é a reação do dióxido de nitrogênio, NO2, com ozônio, O3. Os seguintes dados foram coletados na reação a 25 graus Celsius. Então a gente tem três colunas aí. A gente tem a primeira coluna dos dados do NO2, inicial na reação. A gente tem a segunda coluna, que são os dados do ozônio, O3. E a gente tem uma terceira coluna, que é a de velocidade, ou em mols por litros por segundo. Então, vamos lá, continuar lendo o enunciado. A expressão da lei de velocidade e o valor da constante de velocidade de reação são respectivamente. Então ele quer saber a lei da velocidade e ele quer saber também a constante de velocidade. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é que o enunciado está dizendo. Então, vê só, ele deu 3 experimentos, certo? Onde vai analisando a concentração de NO2 e ozônio e a velocidade. Então, para determinadas concentrações de NO2 e ozônio, ele dá um efeito de velocidade de reação diferente. Então, por exemplo, no primeiro caso, a gente tem o quê? Que quando o NO2 está com a concentração de 5 mols vezes 10 a menos 5 mol por litro, e o ozônio está com 1 vezes 10 a menos 5 mols por litro, a gente tem uma velocidade de consumo, uma velocidade de reação de 2,2 vezes 10 a menos 2 mols por litro segundo. Só que quando a gente altera a concentração do ozônio na segunda reação, no segundo experimento, a gente percebe que há uma alteração da velocidade da reação. Então, para a mesma concentração de NO2 e alterando, no caso, duplicando a concentração de ozônio, a gente tem também uma duplicação da velocidade. Aumentou a velocidade. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a velocidade da reação ela depende da concentração de ozônio, porque você alterou ela e houve alteração da velocidade. Okay? Vamos lá para o terceiro experimento. Já no terceiro experimento, o que é que a gente fez? A gente diminuiu a concentração de NO2 e a gente manteve constante em relação ao segundo experimento, para 2 mols por litro. E aí o que acontece? O de O3, tá? O de ozônio. E a gente sofreu um efeito também na velocidade. Quer dizer, a gente não sofreu nenhum efeito na velocidade. Certo? Então o estudo da lei de velocidade ela vem mostrar o quê? Como a velocidade da reação ela é dependente das concentrações dos teus reagentes. Okay? Então, ó, a gente vai resolver essa questão em 3 passos, certo? Em 3 simples passos, e com um passo extra que é para a determinação da velocidade da constante, da velocidade da reação, a constante da velocidade da reação. Então, ó, vamos lá. O primeiro passo para resolver esse tipo de questão é você escolher os pares de experimentos. A ideia é que você vai ter que comparar pares de experimentos, certo? Como é que a gente escolhe esse par de experimento? A gente vai escolher sempre aquele que um dos reagentes ele permanece com concentração constante e que só o outro reagente há uma alteração dessa concentração. Qual é a lógica disso aí? É que se eu mantenho uma concentração de um reagente constante e altera a outra, e há alteração da velocidade, eu consigo concluir que a velocidade depende daquele reagente, da concentração daquele reagente, porque quando eu altero ela, altera também a velocidade. Okay? Por outro lado, se a gente escolher esses experimentos e a gente alterar a concentração de um dos reagentes e a velocidade não se alterar, isso significa que
aquela velocidade independe das concentrações daquele reagente. É o que a gente vai ver na questão. Então, por exemplo, eu escolhi aqui, a gente tem que escolher os pares de experimentos. Então eu escolhi primeiro o destacado aí em verde, certo? Experimento 1 e 2. Por que eu escolhi esse experimento 1 e 2? Porque o experimento 1 e 2 eles têm concentrações de NO2 iguais e eu estou alterando só a concentração do ozônio. Estou duplicando a concentração do ozônio. E está alterando a velocidade da reação. Então já se conclui aí que a velocidade da reação ela depende da concentração de ozônio. O outro par de experimento que eu escolhi foi o segundo e o terceiro experimento. Por quê? O segundo e o terceiro experimento, a gente percebe que a concentração do ozônio, ela permanece constante. Ou seja, eu só estou diminuindo pela metade a concentração do NO2. E eu tento verificar o efeito dessa alteração, dessa diminuição da concentração do NO2 para a velocidade, na velocidade da reação. E aí eu percebo que houve uma diminuição pela metade da velocidade da reação. Okay? Então, de antemão, eu já sei que as concentrações de ozônio e de NO2 influenciam a velocidade da reação. O segundo passo é a gente analisar como essa variação de concentração influencia a velocidade da reação. Para isso, a gente tem que olhar o seguinte. Se eu pego aqui o primeiro e o segundo experimento, eu percebo o seguinte, que eu permaneci o NO2 constante, concentrações constantes, e eu dupliquei a minha concentração de ozônio. A velocidade também duplicou. Então, enquanto eu duplico a concentração de ozônio, eu duplico minha velocidade de reação. No segundo e terceiro experimento, eu diminuí a concentração de NO2 pela metade e permaneci de ozônio constante. O efeito dessa diminuição pela metade da concentração do ozônio, do NO2, foi a diminuição também pela metade da velocidade da reação. Então, o terceiro passo é determinar a ordem da reação. A ordem da reação ela indica exatamente o quão dependente da concentração é a velocidade. Certo? Então, o quanto a velocidade é dependente da concentração de cada reagente. Okay? Então, como é que eu determino isso aí? Existe uma formulazinha simples que diz assim, ó, a variação da velocidade é igual à variação da concentração elevada à ordem. Então, por exemplo, nessa primeira situação aqui, ó, na nossa primeira situação, a minha variação da velocidade foi de duas vezes. E a variação da concentração foi também de 2 vezes. Certo? Então eu tenho que a variação dela foi 2 igual a 2 elevado à ordem, né? E 2 igual a 2 elevado à ordem, isso faz com que a ordem seja igual a 1. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu duplico minha concentração e minha velocidade também duplica, isso quer dizer que a ordem é 1. Certo? Se a minha ordem fosse 2, quando eu duplicasse minha concentração, a minha velocidade aumentaria em 4 vezes, porque seria 2 elevado ao quadrado, que significa 4 vezes. Certo? Então, eu já sei então que a ordem da reação para o ozônio, que foi o elemento que eu variei a concentração, ela é de ordem 1, porque eu duplico e duplica também a velocidade. Agora vamos analisar a ordem de reação do outro composto, que é o NO2. Então no NO2, quando eu vario a concentração pela metade, certo? Meio elevado à ordem, eu também alterei a velocidade pela metade, então também meio. Então, 1 meio elevado a 1 é igual a 1 meio elevado à ordem. Isso quer dizer que a ordem também é 1. Então eu pergunto a você, se a ordem relativa ao NO2 fosse 2, quando eu diminuísse a concentração dele, do NO2, pela metade, o efeito disso para a velocidade seria cair pela quarta parte. Então ia ser 1/4, a velocidade cairia para 1/4. Nesse caso aí, como também caiu pela 1 meio também, pela metade, então isso quer dizer que essa reação é de primeira ordem, tanto para o ozônio quanto para o NO2. E aí, a quarta e última etapa,
quarto e último passo é a gente determinar a lei da velocidade. Então a lei da velocidade ela é padrão, ela tem um formato padrão que é V igual a K, que é a constante de velocidade, uma constante de velocidade, vezes a concentração de um reagente elevado à sua ordem, vezes a concentração do outro reagente elevado à sua ordem. Como a gente já viu aí que a ordem do NO2 e a ordem do ozônio é 1, então minha lei de velocidade vai ser essa daqui. V igual a K elevado à concentração de NO2 a 1, vezes a concentração de O3 elevado a 1. Na questão, ele pede também para determinar a constante de velocidade da reação. Para você encontrar a constante de velocidade da reação, você tem que fazer apenas uma coisa, é escolher um dos experimentos e substituir os valores, certo? De velocidade e das concentrações. Aí você vai obter a constante. É o que eu faço aqui, eu escolhi o experimento 1, certo? Escolhendo o experimento 1, temos o quê? Temos que a lei de velocidade, que a gente já viu, era V igual a K vezes a concentração de NO2 elevado à primeira, vezes a concentração de ozônio elevado à primeira. Então, para o experimento 1, a lei de a velocidade é 2,2 vezes 10 a menos 2. Está aqui. 2,2 vezes 10 a menos 2 igual a K vezes a concentração de NO2 é quanto? 5 vezes 10 a menos 5. Então, 5 vezes 10 a menos 5 vezes a concentração de O3. 1 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5. Então, isolando aqui esse K, passo esse 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 5 para o outro lado, dividindo. Então eu tenho que o meu K vai ser 4,4 vezes 10 a sétima, o que mostra que o gabarito é a letra D. Ok? Bom, caro aluno, então vamos resolver agora a segunda questão proposta sobre lei de velocidade. Então a questão fala assim: os dados experimentais para a velocidade da reação V, indicados no quadro a seguir, foram obtidos a partir dos resultados em diferentes concentrações de reagentes iniciais para a combustão do monóxido de carbono em temperatura constante. Então ele dá aí um quadro, certo, com 3 experimentos, em que em cada experimento ele apresenta a concentração de monóxido de carbono e de oxigênio e também apresenta o resultado da velocidade da reação para cada par de concentrações dos reagentes. No segundo experimento e no terceiro experimento, mesma coisa. Aí ele diz: a equação de velocidade para essa reação pode ser escrita como sendo V igual a K vezes concentração de monóxido de carbono elevado a A vezes a concentração de oxigênio elevado a B, onde A e B são respectivamente as ordens de reação em relação aos componentes monóxido de carbono e O2. De acordo com os dados experimentais, é correto afirmar que, respectivamente, os valores de A e B são. Então, ó, ele quer saber quais são os valores de A e B. A e B são as ordens da reação. Então, como é que a gente identifica a ordem de uma reação? A ordem de um determinado componente na reação. É a gente vendo como é que é o efeito da variação de sua concentração na velocidade. E aí a gente vai seguir aqueles passo a passo que eu ensinei na questão passada. Então vamos lá. O primeiro passo, o que é que você precisa fazer? É escolher os pares de experimentos. A gente escolhe os pares de experimentos analisando aquele que um dos reagentes permanece constante enquanto o outro reagente varia. Então, por exemplo, aqui eu escolhi o experimento 1 e 2 e 1 e 3. Vamos analisar o experimento 1 e 2. O experimento 1 e 2, ele permanece, ele mantém o oxigênio constante, a concentração constante, enquanto ele duplica a concentração do monóxido de carbono. Então, qual é o efeito dessa duplicação de monóxido de carbono para a velocidade? Ele está aqui na terceira coluna. A velocidade duplicou também, saiu de 4 vezes 10 a menos 6 mols por litro segundo para 8 vezes 10 a menos 6 mols por litro segundo. Isso quer dizer o seguinte, que a velocidade da reação ela depende da concentração do monóxido de carbono. E depende de uma forma que, duplicando a concentração do monóxido de carbono, também duplica a velocidade da reação. O outro par de experimento que a gente escolheu foi o 1 e o 3. Por que escolhemos o 1 e 3? Porque o 1 e 3 ele permanece a concentração do monóxido de carbono constante. Concentração aqui, 1 mol por litro. Enquanto que a concentração do oxigênio está variando de 2 para 1 mol por litro. Ou seja, está diminuindo pela metade. Certo?
E qual é o efeito da diminuição pela metade dessa concentração do oxigênio? A velocidade está saindo de 4 vezes 10 a menos 6 para 1 vezes 10 a menos 6. Ou seja, uma diminuição pela metade da concentração do oxigênio está gerando uma diminuição para a quarta parte da velocidade da reação. Então isso aí é muito importante para determinar, para o próximo passo, que é a determinação da ordem da reação. Então, passo 2, analisar como a variação da concentração influencia a velocidade da reação. Isso a gente acabou de fazer. O que a gente viu foi, no experimento, no par de experimento 1 e 2, quando a gente diminui o monóxido de carbono, quer dizer, aumenta o monóxido de carbono 2 vezes, a velocidade da reação também duplica, aumenta 2 vezes. E no experimento 1 e 3, quando a gente diminui a concentração de oxigênio pela metade, a velocidade da reação diminui 4 vezes, seria um quarto, diminui 4 vezes. Isso quer dizer, então, aplicando aquela regrinha, aquela lei de velocidade, a gente tem o seguinte, aquela regrinha diz assim, a variação da velocidade é igual à variação da concentração elevada à ordem. Então, qual foi no primeiro passo? A variação da velocidade foi 2 igual a 2 elevado à ordem. Então, a gente conclui aqui que a ordem é 1, no caso do primeiro par de experimento que está analisando a dependência do monóxido de carbono. E no segundo par de experimento, a gente percebe o seguinte, que a variação da velocidade ela caiu em um quarto, e enquanto a variação da concentração foi de 1/2. Isso quer dizer o seguinte, que 1/4 equivale a 1/2 elevado ao quadrado. Então a nossa fórmula vai ficar 1/2 elevado ao quadrado igual a 1/2 elevado à ordem, o que mostra que a nossa ordem é 2. Então, quer dizer que ela é de segunda ordem relativa ao oxigênio. Então, com isso, a nossa lei de velocidade vai ficar como? Vai ficar V igual a K vezes a concentração de monóxido de carbono elevada a 1, que é a primeira ordem, vezes a concentração do oxigênio elevada a 2, que é de segunda ordem. E o gabarito da questão fica como sendo a letra A.